tarde, estamos chegando. O programa Gente que Fala está no ar, 12:02 agora. Eu sou o Mauro Friesman. Nossa audiência nos acompanha pela rádio Trianon AM 740 de São Paulo e pela rádio Universal AM 810 de Santos. Você nos vê pelas redes sociais, imagens do Instagram, do Facebook e também do nosso canal no YouTube. Aquele convite diário, minha gente, para você seguir a gente, curtir, compartilhar os nossos conteúdos, interagir também pelo WhatsApp, é o 973350038, mais uma vez, 973350038, e nas redes sociais, sempre marcando a hashtag Programa Gente que Fala. Terça-feira, nossa edição dedicada à área da comunicação, com o apoio do Instituto Orbis de Pesquisa. Eu apresento a partir de agora os nossos convidados para análise, para o debate dos nossos temas. Primeiramente, Célia Parnes, secretária de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo. Secretária Célia, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Mauro. Boa tarde a você, a todos os ouvintes e telespectadores e aos amigos aqui, Felipe, Regina, Tony, a todos os presentes. Muito obrigado pela presença. Também com a gente o Felipe Sigolo, reitor da Universidade Brasil, ex-secretário executivo adjunto do Ministério da Educação e também do Ministério da Cidadania. Tudo bem, Felipe Sigolo? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde para todos. Também com a gente, nesse time aqui para a nossa conversa de hoje, Regina Bittar, locutora, mestre de cerimônias, apresentadora. A Regina é curadora da plataforma Grave for the Brain no Brasil. Tudo bem, Regina? Aqui, a Regina em carne e osso, não um robô. Vocês vão entender o porquê depois com a nossa conversa. Eu sou gente, eu sou pessoa. Boa tarde a todos, um prazer estar aqui com vocês, Célia, Tony, Felipe, Mauro. Prazer estar aqui com você novamente. Muito obrigado pela presença, Regina. Também fechando aqui o nosso time agora, o Tony Mastaler, ator, publicitário, diretor e criador de estratégias de marketing político. Tudo bem, Tony? Boa tarde. Boa tarde, Mauro. Tudo bem? Prazer grande estar aqui novamente. A secretária Célia, a Regina, o Felipe. Tenho certeza que vai ser um bate-papo da melhor qualidade. Certamente. Então, bom programa a todos aqui. Aliás, Regina, esqueci de perguntar, você reparou na voz de abertura aqui do programa Gente que Fala? Você Lógico, né? Como é que não poderia? Como é que eu poderia não perceber que é a voz do mito Ferreira Martins? Exatamente. Pode falar mito hoje em dia é perigoso, né? É perigoso, né? Vamos mudar esse termo. Do grande locutor Ferreira Martins. Temos o prazer de sermos anunciados todos os dias por essa voz maravilhosa do Ferreira Martins aqui na abertura do programa Gente que Fala. Vamos lá, minha gente, o primeiro assunto de hoje. O governo de São Paulo liberou, na última quarta-feira, as primeiras parcelas do Vale Gás e também do SP Acolhe. Olha, minha gente, são 2 programas sociais destinados à população mais vulnerável. No Vale Gás, serão 3 parcelas no valor de R$100 cada para compra de botijões de gás. E no SP Acolhe, esse programa é destinado às famílias que ganham até 3 salários mínimos mensais e perderam ao menos um parente vítima da Covid-19. E nesse programa, no SP Acolhe, serão 6 parcelas de R$300 até dezembro. Secretária Célia Parnes, o que a gente pode falar dessas 2 ações do governo do Estado, para acrescentar aqui a nossa nota de abertura? Obrigada, Mauro. Eu acho que o que a gente pode falar sobre esses 2 programas é o que a gente tem visto nos programas de proteção social, que têm sido lançados desde o início da pandemia, um olhar de sensibilidade e de velocidade na escuta e no acolhimento das pessoas mais vulneráveis do nosso Estado. No caso do Vale Gás, ele compõe, junto com tantos outros programas, a Frente de Segurança Alimentar, o combate à fome. Desde o início da pandemia, nós entregamos mais de 2 milhões de caixas de alimentos bastante pesadas, com muita proteína, buscando que as famílias ficassem em isolamento, mas muito bem nutridas e com as defesas altas. E isso teve um impacto muito, muito importante, além do Bom Prato, que ampliou o número de refeições, né? Os restaurantes populares Bom Prato, que ampliaram em 60% o número de refeições, passaram a servir jantares, refeições aos finais de semana, refeições gratuitas para pessoas em situação de rua. Ampliamos o programa de distribuição gratuita de leite,
também para residentes idosos nas ILPIs, nas instituições de longa permanência. Então, todas as ações de segurança alimentar que agora culminam com o Vale Gás, porque o governador João Dória e o vice-governador Rodrigo Garcia perceberam com sensibilidade que agora faltava recursos para a compra do botijão de gás, porque o gás aumentou bastante e as famílias acabavam cozinhando de formas criativas e muito perigosas. Então, o Vale Gás, ele compõe, junto com todas essas ações, esse grande guarda-chuva de combate à fome e proteção social. Agora, o São Paulo Acolhe é um programa de apoio às famílias que perderam um membro por Covid. Todos esses programas são para famílias em vulnerabilidade, naturalmente, que tem sido o foco e o objetivo da gestão do governador Dória. O São Paulo Acolhe, ele visa apoiar essas famílias, os órfãos da pandemia. Famílias que perderam, muitas vezes, o provedor dessa família, quem colocava comida na mesa, e que alguns jovens, crianças que perderam pai e mãe, que perderam o idoso da família, que era o responsável pela renda, ou pela aposentadoria, ou pelo benefício da prestação continuada. Então, o São Paulo Acolhe, como você mencionou, são R$ 1.800 por membro falecido por Covid nas famílias de baixa renda. Então, Mauro, são programas de agilidade, de olhar sensível para as particularidades e as dificuldades das famílias em maior vulnerabilidade do nosso Estado, tanto na frente de proteção social, quanto na frente de segurança alimentar. E essas duas proteções, secretária Célia, Vale Gás e SP Acolhe, devem beneficiar qual parcela da população paulista? São programas grandes, são programas robustos, como tudo aqui, com a escala que tem o governo do Estado de São Paulo. No caso do Vale Gás, esse lançamento inicial já atende a 100 mil famílias, são mais de 500 mil pessoas diretamente impactadas, e o governador vem prorrogando e ampliando o programa sempre que vê a demanda, e eu acredito que isso aconteça com o Vale Gás muito em breve, poderemos trazer aqui essa notícia da ampliação do Vale Gás. E no caso do São Paulo Acolhe, como eu mencionei, famílias que perderam membros por Covid, hoje nós temos mais de 15 mil famílias de baixa renda com óbitos em seus núcleos familiares. E para finalizar esse tópico, secretária, o caminho das pedras para obter o benefício. O Vale Gás, é preciso fazer uma inscrição, algo assim? O SP Acolhe, talvez, o governo sabe, né, quais são as famílias que tiveram parentes vítimas da Covid-19. Isso passa a ser de forma automática, esse alcance do governo em relação às famílias? Passa a ser de forma automática porque nós fizemos todo um processamento prévio de cadastros, tanto da Secretaria da Saúde com a da Desenvolvimento Social, no caso do São Paulo Acolhe, por óbitos, e no caso do Vale Gás também. Então, são programas desburocratizados, descomplicados, basta a família inserir no portal bolsadopovo.sp.gov.br o seu número do cadastro único. É o número NIS, né? O número de identificação social, todas as famílias no cadastro único possuem seu número NIS, eles inserem ali e o portal imediatamente já dá o retorno sobre a quais programas essa família é elegível. 12:10 no programa Gente que Fala, seguindo para mais um assunto aqui para nosso entendimento, nosso debate. Mesmo com a autorização para retomar as aulas presenciais, a maioria das faculdades e universidades de São Paulo optou por continuar com o ensino remoto no segundo semestre. As instituições dizem que vão esperar o avanço da vacinação nas faixas mais jovens, que é onde está a maioria dos alunos. Por enquanto, elas só manterão presencialmente as disciplinas e as atividades práticas. Além da preocupação sanitária, os dirigentes temem que o retorno presencial possa prejudicar financeiramente os estudantes que precisam arcar com custos de transporte ou moradia onde estudam. Felipe Sigolo, considerando aqui as faculdades querem esperar, né, o avanço aqui da vacinação nas faixas mais jovens, como eu destaquei aqui, que é onde está a maioria dos alunos, acho que a gente não volta esse ano para o presencial, né? Porque essa faixa aí deve ser totalmente vacinada em outubro, né?
Mauro, primeiro eu queria parabenizar a secretária Célia Paz, o governo do Estado de São Paulo, porque hoje todo mundo fala do SUS, mas tem uma outra rede de proteção, que é o SUAS, o Sistema Único de Assistência Social, que é tão forte e tão poderoso quanto o SUS, mas que acaba sendo um pouco invisível. Mas o governo de São Paulo e toda essa rede de proteção tem atuado muito, com muita importância para essas famílias que mais precisam. E aí, desde lá do presidente Fernando Henrique, que criou o cadastro único com os programas, o Bolsa Escola, o Bolsa Alimentação, já tinha o Vale Gás naquela época, e 20 anos depois a gente volta ainda a ter essa necessidade com tantos recursos que o país tem, tudo. Então, eu fico feliz que o sistema, não só o SUS, mas o SUAS também, o Sistema de Assistência Social, tem se fortalecido, e isso é muito bom. Em relação aqui à volta presencial, aqui na Universidade Brasil, a gente também só tem mantido aula prática presencial. Então, para os estudantes da medicina, da odontologia, da medicina veterinária, as aulas práticas no laboratório são aulas presenciais. Agora, as aulas teóricas, as aulas que podem ser feitas igual da maneira que a gente está aqui conversando por vídeo, a gente está adotando. No fundo, a educação mudou, e mudou muito rápido. Do começo da pandemia para cá, todas as instituições de ensino superior tiveram que mudar, tiveram que se adaptar, e a gente espera que o MEC faça uma regulamentação muito em breve. O ministro da Educação, Milton Ribeiro, deve estar retornando das férias no final dessa semana, e já deve publicar a resolução que foi aprovada no Conselho Nacional de Educação, pela presidente do Conselho, a Maria Helena Guimarães de Castro, para regulamentar essa volta às aulas. A gente está com uma expectativa grande que esse ensino híbrido, que possa ser uma parte presencial e uma parte à distância, possa continuar, possa seguir agora por 2022 também, para a gente diminuir esse prejuízo do aprendizado, tanto nas crianças, mas também no ensino superior, para os jovens e adultos, que também tiveram um impacto muito grande. Então, a situação é diferente. No ensino básico, eu defendo que volte imediatamente. O secretário Rocieli Soares também tem dito isso. Para o ensino fundamental, ensino médio, volta presencial, porque não é só a aula, também a merenda, o convívio, tem toda a comunidade ali, todas as peculiaridades da escola. Agora, no ensino superior é uma outra realidade. A pessoa já tem ali uma situação diferente, uma situação tecnológica que permite ela acompanhar a aula à distância, se ela quiser, e também respeitando esse fim da vacinação. A gente espera que até final de setembro, aí outubro, todo mundo já tenha a primeira dose, e a segunda até o final do ano. Então, esse semestre ainda tem um pouco de presencial, um pouco de à distância, e esse ensino híbrido veio para ficar. Nenhuma instituição mais vai dar só aula presencial ou só aula à distância. Uma mistura, e aí de acordo com cada característica de cada instituição. Para ouvir a secretária Célia Parni sobre esse tema, secretária, como destacou o reitor Felipe Sigolo, sobre essa questão do ensino híbrido, é evidente que nas universidades o público é outro, enfim, são pessoas com mais recursos para o acesso ao ensino à distância. Eu sei que não é a sua área, é a Secretaria de Educação com o secretário Rocieli, mas na sua avaliação, secretária, a gente não conseguiu fazer o debate efetivo sobre a questão da educação para os mais vulneráveis, que não têm a possibilidade de fazer, de ter o ensino à distância, como acontece com os alunos das universidades, no caso, o ensino básico? Mauro, eu vejo que a gente avançou. Eu acho que a pandemia teve esse efeito de provocar essa discussão, sim, e teve o efeito também muito importante geograficamente de olhar o estado de São Paulo e as dificuldades de conectividade que um estado desse tamanho tinha em algumas regiões. E outra coisa também, jogou luz sobre algumas vulnerabilidades em alguns territórios, em algumas regiões, especialmente por essa questão do ensino híbrido. Então, a gente começou a observar, por exemplo, regiões como já estavam no foco do governo para outras questões de desenvolvimento econômico,
mas locais como o Vale do Ribeira, como o Pontal do Paranapanema, algumas regiões que estavam precisando desse olhar também em termos tecnológicos. E hoje nós temos um programa na Secretaria de Desenvolvimento Regional que é justamente voltada às cidades inteligentes, mas pensando também na questão da conectividade desses alunos. Hoje a gente fala do social ligado diretamente a questões de tecnologia. Não dá mais para dissociar nenhum tipo de atuação social que não esteja ligada a uma capilaridade que só a tecnologia é capaz de dar, não só na educação, como a gente está falando aqui, mas também nas questões de abordagem, na questão de busca ativa, na questão de mobilidade social ligada à tecnologia e conectividade, porque as pessoas podem até não ter o pacote de dados, podem até não ter o chip, podem não ter o Wi-Fi ali na sua cidade, bom, mas celular, a grande maioria das pessoas, mesmo em grande vulnerabilidade, possuem sim. Felipe Sigolo, para quem não se adaptou muito bem a esse modelo do híbrido, né, da educação à distância, enfim, existe algum caminho diferente que a gente possa adotar para uma melhor adaptação dessas pessoas? Então, eu acho que eu defendo que tenha uma alternativa presencial. Muita gente não consegue, ou por tecnologia, ou por dificuldade mesmo no aprendizado, por característica. A educação totalmente presencial precisa existir em todos os níveis, do infantil até o superior, e a gente oferecer um serviço, só que vai ser um serviço premium, por dizer assim, uma coisa diferenciada, que o estudante possa ter ali uma pessoa com ele, presencial o tempo todo, para garantir esse aprendizado, mas a tendência é que os conteúdos estão disponíveis e você vai ter que aprender sem ter uma pessoa ali na tua frente todo dia, 5 dias por semana, 6 dias por semana. 12:19 no programa Gente que Fala. Pessoal, e por falar em conectividade, em internet, nós vamos entrar no seguinte assunto aqui. A chegada do 5G ao Brasil deverá abrir portas a experiências e serviços que até agora só conseguimos imaginar. A chamada Internet das Coisas certamente estará cada vez mais presente em equipamentos e aparelhos que antes funcionavam desconectados da internet. A integração entre esses equipamentos e os assistentes de voz presentes em Smart TVs, caixas de som inteligentes e outros dispositivos smart também será incrivelmente aprimorada. Regina Bittar, você vê, a gente tem uma outra realidade, né? Um trabalho que hoje vai a passos largos, né? Por conta da possibilidade da internet, que é a voz automatizada, né? A gente tem condições Sim. hoje de trabalhar desta forma, para quem é o profissional da voz, por conta justamente da internet, né? E você acompanhou tudo isso, porque você tem um trabalho inicial numa época em que você fazia voz para a internet, uma voz mecânica, uma voz analógica, e hoje é tudo com voz. Você vai num shopping, a cancela te cumprimenta na hora de abrir, te dá tchau na hora que você vai embora, né? Você liga para um consultório médico para marcar uma consulta, uma mensagem telefônica ali te atende e de forma humana, né? Como é que você observa tudo isso? Olha, eu sinto assim um enorme prazer de trabalhar numa profissão que está tão evidente agora. Mas eu acho interessante porque o Felipe estava falando e também... Desculpa, só um minutinho aqui. E também a Célia, porque todo o nosso mundo está sendo impactado e a gente está entrando numa era da voz, mas mais do que um mercado para o locutor, ela é uma possibilidade de aprendizado mais rápido, através do áudio, de você não precisar estar na tela o tempo inteiro. Ela também é uma inclusão social das pessoas que são, como se diz, semi-analfabetas, né?
tem uma alfabetização pequena, porque elas se comunicam através da voz. Então, através da inteligência artificial com reconhecimento de voz, ela vai poder se comunicar com diversos segmentos, sejam eles do governo ou da educação, através da voz e não digitando, porque a dificuldade de digitação para o idoso e para a pessoa semi-alfabetizada, que se fala, né? Não, é semi-alfabetizada. É complicado. Então, por isso que elas utilizam, essas pessoas utilizam muito o WhatsApp e esses serviços de áudio. Então, assim, a era do áudio, da era da voz, traz justamente uma inclusão social. E eu acho que o 5G só vem facilitar. Agora, Felipe, me permite falar uma coisa aqui. O que é nossa educação vai precisar correr atrás? Gente, a pandemia acelerou um processo que para nós já era rápido. Com a chegada do 5G, eu não sei como a gente vai acompanhar. A gente realmente vai precisar, vocês assistiram Matrix? A gente vai precisar plugar aqui e dar download no sistema, entendeu? Porque o processo da educação, eu acho que tem que ser mudado completamente. Além do híbrido, eu acho que é utilizar mais games, a gamificação para a criança, a carga horária. Quem está aguentando lives, gente? A gente já não aguenta mais live e conteúdo. Os cursos, no início da pandemia, a venda de cursos online cresceu para caramba. Já diminuiu, porque ninguém aguenta o volume de informação. Agora, você imagina uma criança que já fica na tela para se divertir, ela fica na tela para aprender. A gente tem que reinventar tudo. E o sistema educacional tem que ter vantagens desse 5G, de fazer o professor, sei lá, uma holografia do professor dentro da sua casa, gamificação, uma redução da carga horária, porque a gente ficava na escola, existe um social nisso, né? Tem tempo para tudo, é a mesma coisa do escritório, né? Quanto tempo a gente perdia no cafezinho e no bate-papo, e hoje não dá mais. Então, assim, eu acho que tem que ser revisto de uma forma brutal. Agora, fiquei muito contente de saber, Célia, que foi usada uma certa inteligência artificial, né, no cadastramento, infelizmente, dessa fatalidade que está ocorrendo em função da pandemia, mas já se utilizou da inteligência artificial. No futuro, com o 5G, o reconhecimento facial vai ser tudo, a gente não vai mais digitar, a gente não vai mais ter tela, provavelmente. A expectativa é que a voz seja a interface de comunicação. Você vai ter, sei lá, um óculos, uma tela que aparece, você levanta quando quer, e muita coisa, muita informação vai vir por áudio. Você vai se comunicar com o seu banco e tudo por áudio. E quando você quer, você sobe a tela, vai do seu celular, assim, do seu relógio, sobe uma tela e aí você vai digitar. Você vai fazer alguma ação ou vai ver alguma coisa. Porque senão a gente vai ficar o dia inteiro sentado aqui na frente do computador e isso não é viável. Né? Secretária, para ouvi-la também em relação a esse tema, porque eu sei que a senhora tem um horário até 12h30 para ficar com a gente, é isso? Então, para ouvir, tem mais 5 minutos para a gente ouvir a senhora a respeito desse tema. O governo do Estado está atento a essa evolução, a essa questão da inteligência artificial, como é que tem sido? Também não é a sua área, a Secretaria de Inovação, de Tecnologia, mas o que dá para trazer para a gente? Ai, conta para a gente, conta para a gente. Não, a Regina tem razão. Primeiro é um prazer ouvir a voz dela e depois também parabenizar o Felipe aí pelo trabalho aqui na Secretaria de Desenvolvimento Social. O Felipe foi secretário aqui da pasta, secretário executivo da pasta. Então, tem um know-how aqui, eu já estou um pouco intimidada, mas vamos lá. E o Tony também pela experiência toda dele aí no marketing e todas essas questões. Mas você tem razão, Regina, a voz é a bola da vez, tudo vai ser em termos de voz, e aí você já sai na frente com essa voz incrível. E eu acho que, de novo, tem a ver, Mauro, porque a população em maior vulnerabilidade, em grande parte, tem baixa escolaridade. E a voz cumpre um papel muito importante nesse sentido. Então, todos esses acessos via chatbot, via um atendimento mais
descomplicado, mais simples, com uma linguagem, inclusive, que faça sentido para as pessoas. Isso tudo aproxima as pessoas dos programas sociais, aproxima do governo, aproxima das políticas públicas, e eu acho que essa é a grande inteligência, é a gente descomplicar, não só desburocratizar, porque papel, bom, esse já é um governo sem papel, já começa a questão tecnológica por aí, desde o início da gestão Dória, Rodrigo Garcia, esse é um governo sem papel, nós eliminamos os papéis. É claro que temos processos em papel do passado, mas não temos processos dessa gestão em papel. Isso já exigiu assim uma montanha de processamento e de trabalho aqui da Prodesp, que é a nossa agência de desenvolvimento. Mas na questão social e na questão educacional, já o Centro de Mídias da Educação aqui do Governo do Estado já foi uma grande inovação e que fez um impacto enorme durante a pandemia. E na questão social é isso, eu acho que é usarmos o maior número possível de aproximação via voz mesmo, até para eliminar o bloqueio dos não alfabetizados e para aproximar em termos de linguagem, em termos de facilidade de acesso. Isso já acontece, inclusive, no Bolsa do Povo, que é esse grande programa que engloba o Vale Gás e o São Paulo Acolhe, com esse atendimento personalizado via chatbot, que faz toda a diferença e que traz as informações aí de forma rápida e descomplicada. E eu peço desculpas, Mauro, pela minha limitada aqui disponibilidade no programa, que eu adoro, venho sempre que for convidada e tenho o maior prazer. E pela sua limitada possibilidade, eu sei que já está terminando o seu tempo, eu preciso liberá-la. Depois eu coloco o Tony na conversa também, viu, Tony? Peço desculpas aqui, por isso que eu estou carregando um pouquinho aqui em cima da secretária. O programa Impulsiona SP, o governo de São Paulo lançou esse programa no mês de junho. O objetivo é integrar os usuários da política de assistência social ao mundo do trabalho. Para a gente fechar esse tema, secretária, e eu já libero a senhora. É isso, o programa Impulsiona SP é um programa de conectarmos pontas, pegarmos e sugerirmos e acolhermos as pessoas em maior vulnerabilidade, que muitas vezes não se julgam capazes de empreender, ou mesmo de uma vaga de emprego, ou porque não tem essa alfabetização, ou porque não tem capacitação, ou porque não tem, muitas vezes, roupa, ou os dentes em perfeito estado, não importa qual seja a dificuldade, e encaminharmos essas pessoas aos postos de atendimento ao trabalho, também a capacitações, mas nós estamos falando aqui de muito mais cursos de capacitação, muito em linha com o sonho e o desejo dessas pessoas, muito mais do que aqueles cursos enquadrados que a gente costuma ter e que muitas vezes não falam com a realidade de algumas pessoas. Também encaminhar as pessoas para a possibilidade de empreender, especialmente mulheres monoparentais, líderes familiares, que muitas vezes têm tantos pratinhos para equilibrar no ar, mas que são sim capazes de empreender, de serem uma pequena empresária, com um pequeno crédito do Banco do Povo inicial, com juros zeros. Então, assim, apoiar, empreender pode ser uma grande saída para essa pandemia que vai deixar um rastro aqui de desigualdade, de maiores dificuldades, de perda de renda. Então, todo o trabalho agora está sendo feito no sentido de tentarmos minimizar esse rastro que a pandemia vai deixar nas questões econômicas e sociais. Muito obrigado, secretária de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo, Célia Parnes, pela atenção com o programa Gente que Fala. Mais uma vez, até a próxima oportunidade. Célia, parabéns. Esse projeto das mulheres, então, eu amei. Pode contar comigo, hein? Obrigada, Regina. Obrigada, Regina, pelas suas palavras, Felipe também. E, Tony, a gente fica para a próxima, para a nossa interação entre eu e você aqui. Lamento muito, foi a minha agenda que atrapalhou tudo aqui. Imagina, eu tenho a seguinte coisa, se puder falar só 30 segundos, dizer para você que eu tenho orgulho do time de secretários que o Estado que eu vivo tem. Quando eu vejo no governo federal, muitas vezes, pessoas mais ligadas a um viés ideológico, nós temos aqui uma seleção de primeira linha que trabalha
firmemente, fortemente, com uma inteligência, sem dever nada para os melhores países do mundo em recursos, inteligência e caminho. A crítica que eu faço é que não é muito falado. As pessoas precisam conhecer mais a potência. Não é porque eu estou na sua presença, mas ser o histórico, por exemplo, para estar onde está. O histórico do Felipe, quando esteve aí também. Eu tenho muito orgulho disso, isso me faz muito bem. Só que a população precisa conhecer mais vocês. Obrigada, Tony. É verdade. Isso traz engajamento, sabe? Traz engajamento das pessoas para o social, enfim, para a sociedade. Eu acho importante mesmo conhecer vocês mais a fundo. Foi um prazer. Obrigada. Vamos trabalhar nisso. O Mauro tem feito a parte dele, trazendo a gente aqui para falar, para conversar, mas vamos trabalhar mais nesse assunto e vou transmitir ao governador João Dória esses elogios. Muito obrigada e obrigada aqui a todos os ouvintes e telespectadores que nos acompanharam até aqui. Obrigado, Célia Parnes. Até uma próxima oportunidade. Mais uma vez, o agradecimento em nome de toda a equipe do programa Gente que Fala. Faltando 28 minutos para 1, a gente tem que ir para o intervalo aqui, estamos um pouquinho atrasado. A gente volta em 30 segundos. Edição do programa Gente que Fala, de terça-feira, sempre com o apoio do Instituto Orbis de Pesquisa. Até já. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental: um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos ou palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia em pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica e Big Data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta, você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. De volta com o programa Gente que Fala, edição de terça-feira, com o apoio do Instituto Orbis de Pesquisa, pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, Rádio Universal AM 810 de Santos e também pelas redes sociais. Tony, vamos embora. Vamos falar aqui de inteligência artificial, ainda naquele assunto da Regina. Você, como um estrategista de marketing político, a gente tem eleições no ano que vem. Como é que a inteligência artificial vai ser usada nas campanhas do próximo ano? Você já tem um desenho disso? Sim, com certeza. A gente já está desenvolvendo um trabalho faz um tempo grande. Me junto à Regina e ao Felipe no sentido de observar sempre novas tecnologias. Tem um cara que eu já tive a oportunidade de trabalhar algumas vezes aqui, um diretor que chama-se Tadeu Jungle, que tem feito um trabalho, abriu uma empresa voltada só para as pesquisas nesse sentido, porque é verdade o que acontece de revolucionário e que nós vamos ter que usar na querida e bem lembrada educação, porque você precisa dar uma chacoalhada e trazer todo mundo para o século XXI, na interação de pessoas com as mais diferentes tecnologias e plataformas, cada vez mais o user-friendly, né? Cada vez mais o pessoal ficando mais gostoso de lidar com o programa, ou com o sistema, ou com a plataforma, e dessa maneira você vai passando pela inteligência artificial, vai passando pelo bot, vai passando por tudo o que a tecnologia hoje nos mostra e nos faz, né? E o marketing não poderia não poderia ficar de fora de jeito nenhum, porque ele tem a missão primeira de informar e de mostrar os pontos positivos. Se você buscar a raiz da coisa toda, está ali, né? Depois que o pessoal começou a esculhambar um pouco mais com fake news e tal, aí complicou um pouco mais. Mas, enfim, sempre nós temos essa força grande de questões que precisam ser ditas, precisam ser esclarecidas, precisam ser informadas. Uma coisa, Mauro, que eu me lembro bem, que faz uma grande diferença hoje em dia da inteligência artificial é nas pesquisas, por exemplo. Veja você tem sistemas hoje que atuam fortemente em cima de entender o que a população quer, saber da opinião dele, saber do pensamento, para você direcionar suas atitudes e atividades, tanto em governo quanto em comunicação. Se você fosse fazer isso sem inteligência artificial, estava na roça.
Agora, as eleições de 2018, Tony, elas já disseram muito, já falaram muito pelas redes sociais, as eleições presidenciais. Né? As eleições municipais do ano passado falaram mais ainda, porque estávamos já dentro da pandemia, estava todo mundo dentro de casa. Considerando essas duas situações, um momento sem, outro momento com pandemia, isso deve se desenvolver de que maneira na próxima campanha em relação à rede social? Mais forte que 2020 ainda, e assim, não existe marcha ré nessa caixa de câmbio, existe só acelere e vá em direção ao futuro. Não existe como. Hoje, a própria experiência tão falada no marketing, mesmo no marketing político, mesmo no marketing de produto, tudo, ela hoje já é atrelada completamente à tecnologia. O pessoal fala, não, esse cara está falando uma bobagem, como é que eu vou ter a experiência de ir para uma praia, como é que é atrelada à tecnologia? Hoje já existem sistemas que vão te deixar exatamente sentindo o cheirinho, o barulho daquelas ondas, o gosto, a temperatura e tudo mais. Isso para falar de nada, né? Tem coisas muito mais avançadas. Então, assim, não existe marcha ré. Existe caminhar cada vez mais. E quem tiver uma central de comunicação ligada sempre com o que tem de melhor de tecnologia, vai largar na frente. Agora, um outro tema aqui, Tony Mastaler, sobre o marketing social. Muitas empresas têm investido nisso, é um conjunto de iniciativas realizadas, claro, com fins sociais, sem comercializar nada entre essas ações, e as principais causas apoiadas nesse tipo de marketing são voltadas à saúde, à educação, transporte, vistos como necessidades básicas de qualquer cidadão. Essas empresas que apostam no marketing social estão em busca de quê exatamente? Manutenção de imagem? As pessoas olham para essas empresas de forma diferente? Olha, elas olham de forma diferente e, de novo, essa é uma tendência que não volta. Essa é uma tendência que só tem a crescer. E por que isso? E olha que maravilha. Muitas vezes algumas pessoas analisam, ela está patrocinando tal evento, mas no fundo o que ela quer é vender, né? Eu acho isso de uma puerilidade assim tão grande, tão bonitinho, porque assim, ora, é melhor, vamos supor, vou criar um exemplo aqui, eu faço um carro, então eu vou fazer um investimento muito forte em programas sociais, em atividades sociais, em atitudes sociais, em conscientização, brigando contra o racismo e contra qualquer tipo de preconceito. É óbvio que dentro do ser humano vai estar hoje, isso é claro, de novo, as pesquisas sérias mostram isso, que a pessoa vai ser mais simpática a essa minha marca de automóvel, né? Então, o que acontece? Mas no fundo ela está fazendo para vender mais carro. Mas que seja! Olha que coisa maravilhosa, isso é crescimento do ser humano. Se uma empresa que está querendo vender carro investir realmente em questões sociais, nós estamos caminhando para o mundo ideal. O problema era quando essa empresa que quer vender automóveis investia em coisas que eram prejudiciais a todos nós. Então, esse é um excelente caminho. E, de novo, ele não tem volta. As empresas que não tiverem uma posição dentro dessa questão social, se cuidem, que vão fechar em breve. O marketing social é mais usado por aquelas grandes empresas que são... elas são top of mind, ou seja, elas são sempre lembradas. Se falou em determinado produto, você já lembra daquela empresa. Portanto, essa empresa não precisa fazer propaganda o tempo inteiro, não precisa anunciar o tempo inteiro, porque ela já vende, ela já está consolidada. Mas o marketing social pode ser uma ferramenta para a manutenção dessa imagem. Com certeza, para a manutenção dessa imagem, para preservação disso e para, sim, apesar de estar consolidada, sempre buscar mais. Todos temos metas, todos temos coisas a cumprir. E o caminho sem volta é esse caminho da questão social. Não existe mais nenhum tipo de trabalho que vá permitir com que as pessoas não tenham um envolvimento social. As próximas etapas vão mostrar isso. Mauro, eu lhe garanto que vão acabar empresas que a gente vai olhar e falar, meu Deus, o que aconteceu? Porque essas pessoas não estavam aplicando firmemente um viés social. Ô, Tony, posso fazer um comentáriozinho aqui? Diga, Regina. Sabe aquela máxima que tem, aquela palavrinha-chave do propósito?
que a empresa tinha um propósito, mas ela estava separada, ela era um organismo separado. Hoje, o que o consumidor busca, o que as pessoas buscam é uma relação com a marca verdadeira. Então, essa marca, ela não é uma entidade separada, ela é um corpo de pessoas. Essas pessoas que estão lá, desde quem serve o café e tudo mais, tem que ter o mesmo mindset, a mesma situação de vontade da empresa, entendeu? Do propósito da empresa. Isso tem que estar embutido de uma forma tão forte que nenhuma ação, nem servir um café, é diferente desse propósito. Então, é isso que se busca, essa coesão, né, do que a marca é com o externo. Agora falta, né, Tony, o empresário entender isso, né? Porque isso também passa pela forma com que ele se relaciona com os fornecedores e não só com o cliente. Com certeza. E a gente está com o pé atrás nisso, porque com os fornecedores é uma luta. É uma luta que é um capitalismo selvagem. Então, mas dentro disso eu tenho, por exemplo, alguns clientes que a gente trabalha no exterior que buscam a sua parceria aqui no Brasil. 100% deles hoje, primeiro querem que eu comente quem são, quem é essa empresa, quais são os valores, o que ela defende, porque os caras estão sérios, eles não vieram para brincar, eles vieram para fazer o seguinte, eles vão ser um divisor de águas nessa história toda, Regina. Eles vão olhar e falar assim, essa turma aqui eu não quero. E para essa turma que eles disserem eu não quero, o mercado vai ficar muito complicado. Então, assim, o cara não tem mais saída. Se ele é um cara que não tem um pensamento social, se ele é um cara preconceituoso, a minha sugestão é que ele vá buscar uma atividade que ele não dependa de mercado, porque ele vai quebrar. Ele vai quebrar. E isso é o que me anima no ser humano. Porque, assim, não vai existir, não vão existir. E as próximas atitudes vão mostrar isso. Também acredito nisso. Regina, para falar sobre o mercado de voz profissional, você representa no Brasil o Grave for the Brain, que é uma comunidade de locutores, uma comunidade mundial, está presente em muitos países. Vozes profissionais podem ser encontradas nessa comunidade para quem precisa dos serviços dos profissionais de voz, dos locutores. Para onde vai esse mercado? A voz está em todos os lugares. Antes a gente via só na televisão, só no rádio, na publicidade. Hoje a internet está aí. URA, que é o atendimento telefônico, também está aí. Para onde isso tudo vai? Maurinho, você está há um tempão já que a gente se conhece, você sabe que eu estou há anos falando que o locutor não existe mais sem um estúdio em casa, sem ele se profissionalizar, sem ele se entender como uma empresa, como uma marca, e um dos produtos que ele oferece é a voz, pode ser um dos produtos, né? Porque ele é um comunicador, e é assim que ele se vê. E esse mercado, você vê que ele está se segmentando. O marketing se segmenta, tudo está se segmentando, está expandindo. A gente tem uma expansão do mundo, do universo muito grande. A gente está acompanhando essa expansão. Então, a fragmentação de veículos, de formas de se comunicar é muito grande. E o número de profissionais entrando também é. Então, isso significa que, para se diferenciar, o profissional tem que ter essa visão que o Tony está falando, que é de empresa, de valores, de práticas, de se posicionar. O profissional, para se destacar, ele tem que entender isso. E eu digo, não só o profissional de voz, não, eu acho que todo profissional. E o profissional empreendedor, que é o profissional liberal, ou eu e minha mala, mais ainda. Porque, aliás, mesmo se ele é CLT, ele tem que ter esse mindset. Se ele não tiver, ele está perdido. Porque ele tem que se entender como essa pessoa integrada, o que ele apresenta nas mídias sociais, o que ele é, como ele se... É tudo uma coisa só. Então, esse profissional cresce como pessoa e como profissional ao mesmo tempo. É assim que eu vejo o mercado nosso, inclusive, né, de locução. A Grave for the Brain está em 45 países, já passaram por ela mais de 55 mil alunos, e o que eu achei bárbaro,
e acabei integrando a DVP, que era o curso que eu fazia antes na Grave for the Brain, é por ser uma comunidade internacional, pela troca que pode haver. A gente ainda não está acostumado com isso. Mesmo dentro da Grave for the Brain, ainda está todo mundo tateando essa integração tão grande, porque as diferenças são brutais. Tem países que têm um sindicato muito forte nosso, tem outros que têm agentes, e o Brasil é o Brasil, né? O Brasil é uma coisa. Então, a gente está tateando, mas não tem saída. Vai virar uma coisa só. É o futuro. Eu já tinha falado 5 anos atrás que o futuro era o home studio, e veio a pandemia, acelerou mais ainda. Então, agora eu estou dizendo, o futuro é um mercado só, é um bolo só. Tem brasileiro espalhado pelo mundo inteiro. Faltando 13 minutos para 1, eu vou colocar agora aqui na nossa conversa o Daniel Matos. Tudo bem, Daniel? Advogado, economista, perito judicial, bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, Mauro. Vamos mudar de assunto radicalmente aqui, falar de economia. Daniel, setor industrial, como é que está o caldo aí? Está aquecido? Está começando a aquecer? Então, você teve um aquecimento, né, no primeiro e no segundo trimestre, o que em termos de crescimento econômico é muito positivo, indicando que as empresas, que existe uma demanda a suprir o nível de estoque que está sendo ofertado, que é muito positivo em termos de fechamento do PIB até o final do ano. Tá aí, que nível de estoque é esse? Estoque tem demanda para esse estoque, ou seja, nessa coisa de oferta e procura, tem que ter um equilíbrio, né? Para não faltar, para não sobrar e para não mexer com os preços. Isso aí, então, sempre quando a gente tem um choque muito forte na economia, a gente passa por um período posterior que é o encontro de um novo equilíbrio para readequar tanto a oferta quanto a demanda. Atualmente, nos últimos 3 meses, o setor industrial ele vem apresentando estoque negativo, o que demonstra que há uma demanda excessiva pelo consumo, né? E que posteriormente, se isso continuar, você pode ter uma escassez de algumas matérias-primas e que pode impactar os preços no mercado, como eu te falei, tudo em busca desse novo equilíbrio. Daniel, e a inflação, hein? Estão projetando mais de 6% para esse ano, está muito longe do centro da meta, né? Como é que isso está impactando? Então, interessante porque a inflação, olha que engraçado, se você começar a ter essa redução do nível de estoque, você vai ter uma elevação dos preços para compensar a redução, porque você vai ter a chamada inflação de oferta. Então é provável que você ainda tenha uma inflação até o final do ano para gerar esse equilíbrio, como eu te falei, porque como você vai ter a escassez de matéria-prima, infelizmente, você ainda vai ter esse reflexo até o final do ano, e o IPCA, né, que é o índice médio da inflação, ele vem medindo algo em torno de encerrar o ano entre 6% a 7%, estava 7%, mas agora caiu para 6%, 6,5%. Tá doído, hein, Daniel? E a inflação de oferta e a inflação também dos preços administrados, né? Os preços de tudo que a gente consome, água, luz... enfim, tudo. Infelizmente tudo, porque o custo... como eu te falei, como a gente teve um choque muito profundo, o nível de equilíbrio que a gente tinha antes, ele não vai, dificilmente ele vai ser retornado, né? Então, o que acontece? Você percebe isso nos comunicados do Banco Central e do Copom, quanto à elevação das bandas de inflação, né? Antigamente a banda flutuava entre 1,5% a 4%, agora eles já assumiram uma elevação para flutuar entre 5% em razão desse choque que a gente teve na economia, que foi muito agressivo, causado pela Covid. Muito bem, Daniel Matos, muito obrigado pela participação. Daniel Matos, economista, advogado, perito judicial, sempre tratando dos assuntos da economia aqui no programa Gente que Fala. Até a semana que vem. Até agradeço, Mauro, e boa tarde aos colegas. Um abraço. Obrigada. Faltando 10 minutos para 1. Felipe Sigolo, o Fundo de Financiamento Estudantil abriu hoje o período de inscrição para o segundo semestre de 2021. E esse prazo vai até sexta-feira. Para o próximo semestre, serão 69 mil vagas distribuídas em 23.320 cursos ou turnos, né, de 1.324 instituições privadas de ensino superior. Para se inscrever, o interessado deve ter feito o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, entre os anos de 2010 e 2020, e ter tirado nota média
acima de 450. São só 4 dias de prazo, Felipe? Vai até sexta-feira, é isso? O MEC, eu fico feliz que o MEC abriu essas inscrições, é uma coisa que é muito aguardada pelos estudantes. O financiamento do ensino superior é uma necessidade cada vez maior, mas infelizmente a gente tem pouca vaga. Esse prazo pequeno é um pouco reflexo disso. 69 mil vagas para o Brasil inteiro, para a quantidade de jovem querendo entrar no ensino superior, é muito, muito pequena. Eu tive a felicidade de, em 99, ainda com o ministro Paulo Renato, poder ajudar na criação do FIES. Depois, quando estive no Ministério da Educação, fiz a reformulação do programa, a gente deu sustentabilidade para ele, mas o governo precisa colocar dinheiro. A gente chegou a desembolsar num ano, 2016, 32 bilhões de reais. O FIES foi maior que o Bolsa Família, para ter uma ideia, e porque foi dado muita bolsa no passado e criou um desequilíbrio enorme agora para os próximos anos. Então, com toda essa redução, com todo esse impacto, o governo precisa apoiar mais o FIES, colocar recursos, bancos privados também precisam investir. A gente está com o vestibular aqui aberto na Universidade Brasil até a semana que vem, mas não é difícil ter financiamento para os estudantes. O número de estudantes no ensino superior está cada vez diminuindo mais, o jovem não chega na faculdade. O reflexo no Enem é claro. O Enem vai ser o menor Enem desde 2007, o menor Enem proporcional da história, porque o estudante nem acredita mais, ele nem busca o Enem para poder disputar uma vaga, para poder se classificar no FIES. Então, eu vejo uma desilusão enorme dos jovens em relação ao ensino superior. A evolução do FIES depende de várias coisas que você acabou de destacar, mas como administrar é eleger prioridades e não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. E você, o FIES nasceu pelas suas mãos, você é um dos criadores. Se você pegar um ponto para modificar no FIES hoje, qual seria? Não, um financiamento bancário precisa de recurso. É claro que nesse novo FIES, nesse novo modelo, ele é sustentável, os estudantes vão pagar ao longo de 10, 15, 20 anos, mas precisa ter um aporte mais agressivo do governo. O mínimo de vagas anualmente são 200 mil vagas, Mauro. Menos de 200 mil vagas, a gente não consegue contemplar todo jovem que precisa desse financiamento. O FIES não cobrava, não tinha fiador, enfim, tinha uma série de problemas que foram corrigidos, e agora, ao longo do tempo, isso vai ser sustentável. Só para ter uma ideia, os 350 milhões por ano de prêmio não reclamado da loteria, na Mega da Virada, teve 160 milhões que foram para o FIES. Só isso já ajudaria a criar mais vaga, mas o MEC está com muita restrição orçamentária, com muita limitação e não está abrindo mais oportunidade. Pessoal, 6 minutos para 1 no programa Gente que Fala. Perguntas da nossa audiência. Estamos atrasados, mas a gente vai tentar fazer aqui todas elas. Vamos ver se vai dar tempo. Peço muita agilidade, muita brevidade para todos, tá? Tony, começo por você. Valéria Souza, está com a gente no Facebook. As boas práticas do marketing, especialmente o digital, estão acompanhando a explosão do e-commerce no último ano? Valéria, estão, e tem muita novidade ainda por vir. Fica antenada porque tem coisa legal. E falar para o Felipe, é um absurdo mesmo não ter recurso para o estudo. É o fim da picada esse negócio. Existe recurso, existe como fazer, falta vontade política. Regina, bem rapidinho também, Karina Prata com a gente no nosso canal no YouTube. Ela pergunta como é que você vê o futuro do podcast. O podcast, eu acho que ele tem um futuro brilhante, inclusive na educação, inclusive para a venda de conteúdo, do conteúdo, porque hoje todo mundo tem produção de conteúdo, então aquele que tiver um conteúdo mais denso mesmo vai ser por assinatura. Então, eu acredito que o futuro do podcast agora é a monetização, é firmar como é que se faz dinheiro através disso. É a monetização do podcast. Felipe Sigolo, seu Jaime, do Jardim Bonfilholi. Todos os dias com a gente, o seu Jaime participa, pergunta a sua posição sobre a compra do controle acionário de estabelecimentos de ensino brasileiros por capital estrangeiro, pelo capital estrangeiro. Esse é um tema polêmico. Ontem eu vi que na China a educação não pode ter lucro. Todas as ações de empresas de educação despencaram, o governo está tendo uma atuação muito forte e lá eles decidiram que não pode ter lucro. Aqui, na época do ministro Haddad,
mudou e as instituições de ensino podem ter lucro. A maioria hoje está na Bolsa e tem capital aberto. É um tema muito polêmico. Eu acho que ter investimento é bom na educação, precisa ter uma boa regulamentação. Regina Bittar, Ana Rita Viriato, com a gente no Instagram, pergunta se já é possível saber as notícias do dia ou a programação cultural da cidade em aparelhos por comando de voz. Sim, você tem a Siri, você tem a Alexa, você tem o Google Assistant, você tem hoje um cardápio de assistentes virtuais. Você escolhe e baixa um, que com certeza tem a Morgana, tem Cortana, não é Morgana. Cortana. É que eu adoro a Morgana. Mas acabamos de criar uma nova assistente virtual, a Morgana. É a Morgana. Precisa fazer a voz agora. Eu faço a voz da Morgana. Aí eu faço uma voz diferente para a Morgana, faço mais densa. E então você pode escolher. Hoje tem cardápio aí de assistente virtual. Fernanda Trindade com a gente no YouTube. Tony, como um bom marketing político poderia aproveitar o impacto emocional de algumas vitórias brasileiras na Olimpíada se que o futuro candidato soe como aproveitador? Sem que o futuro candidato soe como um aproveitador, é isso? Então, é muito complicado. Eu gosto muito da verdade e precisa ver se ele tem a ver com essas vitórias, ele vai poder aproveitar. Se ele não tiver a ver, ele parabenize as pessoas e vá fazer por onde para ser lembrado no futuro. Senão, realmente vai ser aproveitador e a gente taca pau neles. Felipe Sigola, a última pergunta vai para você. Amei esse marqueteiro! Sigolo, o Rodrigo Carvalho, nossa audiência no Facebook. Como tem funcionado os programas de intercâmbio de estudantes durante a pandemia? É a última pergunta e a gente encerra. Vamos lá. Pelo que eu vi da CAPES, não está tendo nenhum programa, estão planejando tudo para 2022. Felipe Sigolo, sua despedida, bem breve. Olha, agradecer a todos vocês, Mauro Friedman, toda a equipe, o Fausto Camunha, toda a equipe do programa Gente que Fala, é sempre um prazer. Seus canais? Aqui na Universidade Brasil, universidadebrasil.edu.br. Regina Bittar, sua despedida, seus canais, bem rapidinho. brasil.graveforthebrain.com e reginabitar.com. As redes sociais, @Regina Bittar e por aí vai, Regina Bittar. Muito obrigado, Regina. Tony Mastaller, sua despedida, seus canais. Eu agradeço a Regina, a Felipe, a você, a Fausto, Zenilda, a todos. Muito obrigado. Sempre um prazer estar aqui, sempre muito aprendizado e muito gostoso. E Tony Mastaller, contato@tonymastaller.com.br e nas redes sociais Tony Mastaller. Vamos para frente. Gente, faltando 1 minuto para 1, o programa foi tão curto hoje, meu Deus do céu, tinha muito mais coisa para falar. Vamos lá. O agradecimento, pessoal. Felipe Sigolo, reitor da Universidade Brasil, também a Regina Bittar, curadora da plataforma Grave for the Brain Brasil, o Tony Mastaller, ator, publicitário, diretor e criador de estratégias de marketing político. Também passou por aqui a Célia Parni, secretária de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo, participou com a gente rapidinho, precisou sair por conta de compromissos. Na mesa de som com a gente hoje o Sérgio Souza, ele é o gerente técnico da Rádio Trianon, apresentação minha, Mauro Friedman, pauta e redação do Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, o jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, você ouvinte, você espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias, muito obrigado pela audiência. Chegando agora aqui na programação da Trianon, o Dermeval Pereira com o programa Sociedade em Foco, até as 2h. A partir das 2h, o André Lúcio Nicoli com o programa André e Você. 1h em ponto, gente. Tchau, até amanhã.